Agora é hora de falar de tudo, menos futebol. Tudo menos futebol, na 98. Tá aí, muito boa tarde, tudo menos futebol na sua rede 98, 98.3, YouTube 98 Live. Belo Horizonte, a gente tá aqui muito empolgado para mais um dia para falar de vários esportes, todos os esportes que a gente ama, exceto o futebol. Tá aqui do meu lado quem está voltando hoje, a gente tava com saudade, viu, Cabido? Como você está? Bem, né? Almoço de domingo, hoje foi aquela lasanha maravilhosa, mas comemos muito rápido para estar aqui presentes mais uma vez aqui na 98, também na 98 News, para o Tudo Menos Futebol. E você não trouxe uma lasanha pra mim? Tem algum motivo? Como é que é? Porque eu comi tudo. Ah, tá joia. E ali do meu outro lado, no cantinho de lá da mesa, Léo Ferreira. Como que você tá, Léo? Olá, Débora Elisa. Olá, Leandro Cabido. Bom tê-lo de volta, viu, Cabido? Excelente. Obrigado. Fez muita falta, especialmente... É difícil não ter quem a gente gosta de discordar, né? É verdade. Mas, Saudades. sem sombra de dúvidas, chegamos aqui pesados por conta desse almoço. Uma lasanha em homenagem, claro, ao vencedor de mais um grande prêmio, né? O Antonelli, porque... Eu vou te falar, viu? Se a gente for comer lasanha toda vez que o Antonelli ganhar uma corrida, eu acho que a gente vai estar num processo aí de ganho de massa muscular, ou peso muito grande, mas a gente vai falar muito sobre a corrida também. Eu acho que a corrida foi muito especial, a gente vai debater bastante. Tenho teorias Léo, muito vocês boas, já estão atropelando aí, por falar em corrida, estão atropelando a minha introdução nesse programa. Mas fala, Cabido. Temos teorias muito boas em relação ao Grande Prêmio do Canadá na belíssima Montreal, viu, amigo? Eu quero ouvir essas teorias. Eu até esqueci de falar, ó. Eu sou a Débora Elisa, né? Apresentei meus colegas, esqueci de me apresentar. Então vamos soltar o verbo, então. Porque a gente vai soltar o verbo começando com um assunto que a gente ama e a gente sempre fala porque teve GP semana passada. Este mesmo que Cabido falou que tem várias teorias aí. E eu estou doida para ouvir. Para quem não estava aqui, não acompanhou com a gente semana passada, só eu e Léo Ferreira fizemos este belo programa. E aí a gente estava sentindo falta aí dos nossos debates mais acalorados com o nosso Leandro Cabido. Mas vamos falar de Andrea Kimi Antonelli, que ele conquistou a 4ª vitória consecutiva no Grande Prêmio do Canadá, após uma intensa disputa com o companheiro de Mercedes, George Russell, mas ele acabou abandonando a corrida por uma quebra no motor quando ele liderava a prova. Então foi uma grande reviravolta para quem curtiu esse GP. E com o resultado, o Antonelli conquistou a 4ª vitória consecutiva, como eu falei, inclusive primeiro piloto a vencer a primeira corrida dele na Fórmula 1 e vencer mais 3 na sequência. O primeiro a conquistar 4 vitórias consecutivas para abrir a carreira de vitórias, né, na Fórmula 1, ampliou para 43 pontos a vantagem no campeonato. E aí uma cena que eu pessoalmente adorei ver, viu? Lewis Hamilton terminou em 2º lugar pela Ferrari e o Max Verstappen completou o pódio. E o Bortoleto, ou Borboleto, como a gente gosta de falar, chegou em 13º no circuito. Ô, Cabido, você tá aí com algumas teorias para contar pra gente? Eu tô doida pra saber, primeiro, o que você achou dessa corrida? Então, foi uma prova um pouco diferente, uma prova muito boa. Não vou nem entrar aqui no aspecto técnico, tá? Que a gente já discutiu muito em outras oportunidades. Vou focar aqui apenas na competição em si. A gente viu uma sprint complicada, a gente viu uma corrida também complicada no duelo mercedista entre George Russell e também o Kimi Andrea Antonelli, né, com rádios pra lá, rádios pra cá, o pai Toto Wolff tentando, né, segurar a onda ali dos filhos. Claramente o Toto, viu, Toto? Um abraço pra você, não é Dia dos Pais, mas você tem um filho preferido, né? Mas é muito bom ver o George Russell, no nosso linguajar popular, tiltando por conta disso. Porque o que acontece é o seguinte, lá atrás a gente achava que com a saída de Lewis Hamilton da Mercedes indo para a Ferrari, o George Russell ia pegar essa equipe, colocá-la debaixo do braço e ia dominar muito em razão da juventude de Kimi Andrea Antonelli, né, que entrou na categoria extremamente novo, né? E nessa temporada, né, com o advento da nova
do novo regulamento, a gente achava, inclusive até depois da primeira prova em Melbourne, na Austrália, com a vitória do Jorjão, a gente achou que o George Russell ia ter um lindo campo para poder ali pastar com seu cavalinho, né? Seria, assim, um negócio normal se acontecesse, inclusive. Mas a verdade, gente, e aí para os fãs do Russell, eu só lamento, o André Kimi Antonelli é mais piloto. Gente, ele é moleque, mas ele é mais ousado, ele é mais arisco, ele é mais rápido. Pra mim, ele tem mais ritmo de prova, né? Tá certo que ele vai cometer alguns equívocos de corrida, mas a verdade é que ele é muito mais consistente como piloto de Fórmula 1 do que o George Russell. E o George Russell, né, nerdão e tal, mais velho, né? Já viveu alguns grandes momentos dentro da própria categoria, achou que ia ter, como eu falei, né, um campo livre para poder desenvolver o seu título mundial, o seu primeiro título mundial. A verdade é que isso está sucumbindo muito em razão do talento do Andrea Kimi Antonelli. O George Russell liderava a prova, quebrou. Tá, mas e as outras 3 corridas? Como é que era isso? Como é que foi isso, sabe? Então, assim, o George Russell, ele tá sentindo muito essa questão do Andrea Kimi Antonelli ser o cara que está sendo o dominante até o momento da categoria. Tentou dar carteiradas, viu, Russell, dentro da própria Mercedes. Essas carteiradas não funcionaram porque o Antonelli, ele mostrou que tem mais talento e velocidade pura, na minha opinião, em relação ao seu adversário, ao seu companheiro de equipe. É um momento em que a gente tem que tomar muito cuidado, porque podemos ter ainda algumas reviravoltas, porque a gente não sabe, né, todos os bastidores de uma equipe de Fórmula 1. A gente vai descobrir as coisas 10, 15, 20 anos depois, que foi o mesmo caso que a gente viu, por exemplo, na McLaren, entre Ayrton Senna e Alain Prost, guardadas as devidas proporções, tá? Só estou falando aqui da questão do volume de informação e da quantidade de notícias que a gente consegue apurar com relação a esse tipo de desenvolvimento. Mas a verdade, meus amigos, é que o Kimi Antonelli está colocando o George Russell no bolso e o britânico tá sentindo demais, tentando dar carteirada o tempo todo. E aí a gente vê alguns espetáculos bastante interessantes, e vimos alguns deles no fim de semana passado na cidade de Montreal, no Canadá. O Léo Ferreira e o Cabilo estavam falando da idade aqui dos pilotos, né? Pra quem tá acompanhando a Fórmula 1, mas não tem aí de cabeça, o Antonelli tem só 19 anos, George Russell tem 28. Ele é mais velho, mais experiente, mas o Antonelli realmente tá levando a melhor, né? Assim, eu não fico surpreso, porque a gente já viu em outros momentos da Fórmula 1 o talento sobrepor a outros elementos, como às vezes a experiência, às vezes o tempo de cancha, né, que os pilotos têm. O Antonelli, eu concordo com o Cabido, o Antonelli é um piloto, assim, e esse tipo de coisa a gente vê muito cedo, especialmente a gente que acompanha a Fórmula 1 já há muito tempo, mesmo como torcedor, a gente consegue identificar um talento muito cedo, seja em qualquer nível, tá, de equipe. A gente tá falando aqui, claro, da Mercedes, que é uma equipe que lidera o campeonato de construtores, é a equipe que tem tudo para ser a campeã de construtores e ter, claro, o campeão do campeonato mundial de pilotos. Mas a gente vê isso em outras equipes também. Quando a gente viu o Verstappen surgindo, por exemplo, com 17 anos, vencendo corrida muito novo depois também, fazendo pole positions e despontando muito cedo para a Fórmula 1, todo mundo sabia que ele seria o piloto histórico da Fórmula 1. Claro que há muitos fatores que dependem muito mais de outros eventos externos ao piloto, mas eu acho que uma coisa acaba levando a outra. O Antonelli é um piloto da Mercedes porque ele é talentoso, e ele é talentoso também porque é piloto da Mercedes. Então, eu acho que é uma via de mão dupla, como sempre. O piloto cada vez mais dependente do carro, mas assim, levando em conta que os dois tenham carros, se não absolutamente idênticos, mas semelhantes, eu acredito que os carros sejam iguais, as condições de prova também são idênticas ou semelhantes. E o Antonelli tem se mostrado cada vez melhor e superior ao Russell justamente nesses desafios. Russell, que até falou que ficou sem palavras depois de abandonar o GP do Canadá,
ele falou que não entendeu no momento que tinha acontecido, porque ele afirmou que tudo simplesmente desligou de repente. Então é uma questão aí que ele tem que lidar com o carro. Normalmente esse reset no carro acontece muitas vezes pela equipe dentro lá do cockpit, lá do paddock. Mas a gente vê muita dificuldade do Russell viu muita dificuldade do Russell em levar essa corrida depois que o carro começou a apresentar problema, e claro, o Antonelli aproveitou. Antes disso, eles brigaram pela posição. O Cabido falou dos rádios. O Antonelli devolveu a posição ao Russell, né? Depois de haver ali um toque, passou né? ali por fora, diz, né? Ele acabou cortando um caminho, né? Cortando assim, um caminho e tudo forma. mais, e o Russell... o Antonelli devolveu a contragosto, né, a posição pro Russell, mas acabou que a corrida tratou de devolver o Antonelli para a liderança, e ele, claro, conduziu o carro à vitória, quarta seguida, como você trouxe, Binha. E é curioso como uma vantagem já é grande, uma vantagem no campeonato de pilotos, apesar de um campeonato ainda muito precoce, né, apenas 5 corridas completadas, mas já é uma vantagem de mais de uma corrida, o que pode ser significativo, não agora, talvez, mas lá no final, quando os dois estiverem disputando o título, eu acredito que a disputa ficará justamente entre os dois pilotos da Mercedes. Inclusive, o próprio Antonelli, depois ele acabou minimizando essa diferença, né? Porque 43 pontos, mas falou, não, é muito cedo para pensar no título, né? Vamos com calma, como o mesmo Cabido falou, tem muita coisa que acontece. Eu gostei muito da briga dos dois ali. Depois até o Russell deu uma entrevista, chegou a falar que lembrou os tempos dele de kart, né? Aquela de vai trocando de posição, eles ficam roda a roda ali, uma determinada reta no GP. Mas a minha disputa favorita, que me deixou travada aqui, com os dentes travados, né? Meu bruxismo regrediu aí uns bons meses, viu? Um beijo pra minha dentista, a doutora Brenda, porque eu fiquei nervosa demais. Foi com Hamilton e Verstappen. Ali no final da corrida, aquela disputa entre os dois, pra mim foi o ponto alto da corrida, porque o Hamilton, ele tava ali uns 4 segundos atrás do Verstappen, ou mais, se não me engano, ele já mandou no rádio. Galera, vamos que a gente tem tudo pra conseguir chegar lá. Push. Aí ele realmente conseguiu, né? Foi aquela... Eu tava muito tensa assistindo, gente. Me lembrou aí uns anos anteriores aí das disputas. 2021, né? Especialmente. De Verstappen e Hamilton. Foi legal demais. E essa briga... Voltando à Mercedes. Inclusive, Mequinha, a gente tem um vídeo muito legal aí. Pra quem estiver acompanhando a gente no YouTube, vai ver justamente um vídeo que a própria Mercedes postou, que era o Hamilton dando aquele abração de urso ali no Antonelli, olha, no pódio, se cumprimentando. Olha lá, legal demais. O Hamilton vem, carrega o Antonelli, eles dão um abraço. Foi a própria Mercedes que postou esse vídeo, viu? Então, muito legal, eles valorizando também a história que o Hamilton teve na Mercedes, né? Postou, assim, dois grandes ícones da Mercedes, um do passado e o futuro da Mercedes. Então, assim, isso já mostra, o futuro da Mercedes ali, Cavido. E o engraçado é que o Kimi, ele olha pra trás, ele meio que fica bobado, né? Porque é o Hamilton que faz isso Pois com é. ele. O Hamilton é um dos grandes ídolos do próprio Kimi, né? Ele já falou isso em entrevistas, né? É uma das grandes referências que ele tem pra vida. E é muito legal ver o seu ídolo, te colocando num gesto tão carinhoso, né? Muito legal ver isso, né? É o presente. Engraçado, ali a gente tá vendo o presente, que é o Max Verstappen, o futuro, que será provavelmente André Kimi Antonelli, e o passado, que foi Lewis Hamilton, né? Exatamente. Lewis Hamilton, dos grandes brasileiros, tá aposentando. Tô aposentando, mas assim, a história não deixa mentir, né? A história não deixa mentir. E se ele aposentar e focar só em ser dono do Denver Broncos, pra mim tá bom também, viu? Porque pode ser. você sabe que ele é Pode dono ser. ali, tem grandes ações do Denver Broncos. Agora, sobre essa treta aí, essa briga, essa disputa, Toto Wolff, papai da Mercedes, classificou esse duelo como ótimo pro esporte, né? Mas ele demonstrou uma preocupação com os momentos em que os pilotos ficaram próximos demais na pista. Aquilo que eu falei, né, Léo? Que teve um momento ali que tava... A Mercedes até postou também, quem estiver acompanhando aí depois pode procurar lá no Instagram da Mercedes. Roda com roda ali, né, Léo? Sem sombra de dúvidas, Binha. Assim, eu tô tentando entender se a gente vai entrar em alguma polêmica hoje.
especialmente em relação a questão de lidar com questão de equipe mesmo da Mercedes. Vocês falaram de Hamilton e Verstappen, gente, assim, já é permitido ser saudosista mesmo sendo novo? Porque a gente olha para trás e pensa no ano de 2021, por exemplo, a gente viu indo até a última volta do GP de Abu Dhabi a disputa pelo título. Eu acho que, assim, não me lembro de ter visto isso em outros anos. A gente viu isso em Interlagos, né, em 2008. 16 a gente teve também. 16 também com Nico Rosberg e o próprio Lewis Hamilton, né? Inclusive aí que eu ia entrar na possível polêmica. O que a gente pode falar em termos de disputa por equipes, porque o Cabido trouxe aqui uma frase de impacto, como ele costuma fazer, que é falou que o Toto Wolff tem o seu filho preferido, foi algo desse sentido, né, Cabido, que você trouxe. E ele classificou o duelo como ótimo para o esporte, mas demonstrou preocupação com momentos em que os dois pilotos, Antonelli e Russell, ficaram muito próximos um do outro na pista, e ele lembrou justamente as disputas entre Lewis Hamilton e Nico Rosberg naquele período, e aquele período que a era dominante da Mercedes, eu acho que era ainda maior em relação a outras equipes, naquela faixa de período de ano, e afirmou que não quer repetir situações que prejudiquem o time. Falou que os pilotos têm a liberdade para competir, mas que a equipe vai ter a oportunidade, ou talvez a necessidade, de amenizar as disputas. O que vocês acharam da declaração do Toto Wolff? É engraçado isso, né? O Toto não quer que a Mercedes se transforme numa Ferrari. Vocês lembram o que aconteceu na reta oposta? Agora não vou lembrar qual grande prêmio. Em Interlagos, com o Leclerc e o Sebastian Vettel? Que eles batem e saem da prova, os dois? Sim. Ele não quer literalmente isso. Agora, quem vai ganhar, assim, pelo menos eu acho, tá? Quem vai ganhar pra ele ou não, eu acho que é um pouquinho diferente, desde que seja sempre P1 e P2. Justo. P1 e P2. O que atrapalha um pouco nessa disputa caseira entre os pilotos é se tem, por exemplo, um outsider para poder atrapalhar. Um Lewis Hamilton da vida numa Ferrari, o Charles Leclerc da Ferrari disputando o título, vem o Max Verstappen, né? Sendo P1, sendo P2, para ele é indiferente, porque a rapaziada vai estar lá com os pontos máximos, basicamente, da Mercedes no campeonato de construtores, e eles ali revezando na liderança do campeonato mundial de pilotos, desde que não corra risco de perder esse título de pilotos. O Toto Wolff fez o que ele tem que fazer, né? Deixa disso, calma aí, galera, não é por aí. É lógico que ele tem que amenizar um pouco, mas não é tão raro isso acontecer nas equipes, até porque a Fórmula 1, quando você tem ali atletas de alto nível nesse esporte, tanta competitividade, acho normal sair faísca ali entre companheiros de equipe, né? Essa briga entre eles, depois o Kim me mandou no rádio lá, por que eu tenho que devolver posição? Ele me empurrou, poxa. A gente viu várias vezes ano passado. Ano passado mesmo, na McLaren. Várias vezes, o Piastri e o Norris, né? Muitas brigas, né? E a McLaren demorou pra tomar uma posição naquela história. Exatamente. Também, tá? Mas enfim, isso é um outro papo. Mas a verdade, gente, é que assim, o esporte, a história do esporte como um todo, ela é um storytelling, né? Você tem que ter uma narrativa de herói e vilão, você tem que ter uma narrativa de um contra o outro, ou de eu contra todos. Isso tem que acontecer em vários momentos, né? E hoje o que a gente vê na Fórmula 1 é Papai Toto ali tentando dar uma segurada nos ânimos, o Kimi sendo o novo herói da rapaziada e o Jorjão da Massa tentando ser o vilão da história, né? Então, assim, você tem que criar, né, esses rótulos, né, pra vender, né? É isso que faz a Fórmula 1 ser tão legal, tá, gente? Não é só vender ou perder corrida, não, tá? É como ela se constrói, inclusive. O meia-irmã da Cinderela, né? Aquela malvada ali, é o George Russell. E o que vai definir quem vai ter prioridade vai ser o andamento do campeonato. O Antonelli, se mantiver esse nível, ele vai automaticamente, com o direito adquirido dele, de ter a preferência de precisar do Russell em muitos momentos, talvez para mais protegê-lo e garantir que ele seja campeão mundial lá na frente. E aí eu tô projetando muito lá na frente mesmo, porque, como eu disse, eu sigo achando que a disputa vai ficar entre os dois pilotos da Mercedes, pelo título de pilotos. E aí, claro, no campeonato de construtores, que é o que as equipes mais se preocupam, porque em algum momento essa questão fica meio conflituosa em relação ao campeonato de pilotos, porque não é o Antonelli vencer a qualquer custo ou o Russell vencer a qualquer custo.
É como o Cabido trouxe. Eles precisam estar no topo. Quem? Eu acho que isso é o andamento da temporada que vai definir. Acho que o Antonelli tá bem na frente neste momento, mas, claro, a gente espera que a partir do próximo GP algumas coisas possam se ajustar e muitos GPs que vem pela frente aí, eu acho que o treino, o grande treino e a pole position vai definir muita coisa, porque, assim, Mônaco, por exemplo, que é o GP que a gente tá aguardando aí, que é um GP que eu gosto muito, e muita gente é contra, mas eu acho que já é um GP que pode dar um indicativo do quanto essa disputa pode ser feroz ou nem tanto, especialmente dentro da equipe. Então é isso, né? Camiseta da amizade, aquela camiseta que a gente vê com dois buracos assim pra pôr a cabeça, aí a gente coloca o Russell em um e outro no Antonelli. Vai ser isso que o Toto Wolff vai fazer. Agora, antes da gente sair pro intervalo, rapidinho, o que vocês acharam da estratégia da Audi e do Bortoleto de largar com os pneus intermediários, né? Diz o Bortoleto depois que a estratégia era tentar ganhar as posições rápido ali no início, mas acabou que não deu muito certo, né? Ele largou em 13º, ficou em 13º, mas outros que largaram atrás dele acabaram ultrapassando, né? O que vocês trazem de balanço para esse final de semana do Bortoleto no Canadá? Modesto, né? Quase que invisível, né? Bortoleto, ele foi praticamente invisível durante, basicamente, todo o Grande Prêmio. A gente, né, tentando entender, né, a própria explicação, como você disse, Binha, do Bortoleto em relação a essa estratégia de usar pneus intermediários de cara. Não sei se fez sentido, vendo o que estava acontecendo com as outras equipes, né, que optou por usar outro tipo de compostos, mas é isso. A questão aqui, o que eu acho que a gente vai ter que começar a discutir é que, por mais que a gente queira e goste do Bortoleto, que é um cara que precisa de apoio, precisa ter ali um pouco mais de instrumentos para poder evoluir dentro da sua carreira e dentro da Fórmula 1, mas é aquilo, para você se manter dentro da Fórmula 1, você, em alguns momentos, precisa de lapsos. Lapsos de pegar esta máquina e transformá-la em algo que ninguém esperava dela. E eu não estou falando isso para fazer ao longo das 20 e tantas provas da temporada. Eu estou falando isso para fazer isso em alguns momentos específicos da temporada. É uma Mônaco que pode te dar uma oportunidade nesse sentido, em outros grandes prêmios importantes, como a gente entrando na fase europeia também da Fórmula 1. Alguma coisa precisa acontecer, senão a gente vai chegar no fim do ano se perguntando se o Bortoleto vai continuar na categoria ou não. Uhum. E aí é que tá o problema, né? A gente é paciente, obviamente, né? A torcida brasileira, ela já caracteriza o Bortoleto de uma forma um pouco mais pejorativa. Isso, obviamente, incomoda todo mundo, incomoda ele próprio. Mas ele também sabe que corridas invisíveis, corridas modestas, não vão garanti-lo para a próxima temporada. Até agora ele tá com 1 ponto só no campeonato, né, Léo? E rapidinho, o que você achou desse final de semana também do Bortoleto? Para mim é a corrida mais, não desanimadora, mas que coloca um asterisco realmente em alguns pontos de atenção. Eu falava no início da temporada, e eu acho que isso aconteceu em alguns lapsos, né, como o Cabido trouxe. O Bortoleto era mais rápido do que o carro. Neste momento ele está na velocidade do carro. E aí, falando no sentido assim dele mostrar realmente o potencial de ser um piloto melhor do que aquilo que a equipe está apresentando para ele. Nesse momento tem sido o que a equipe tem à disposição. E esse GP do Canadá foi um GP para sair frustrado. Ele mesmo falou que tem que virar a página depois dessa performance dele da equipe, mas a gente fica já com aquele ponto de atenção justamente para os próximos grandes prêmios. Ele é bonzinho demais às vezes, né? Ah, não, eu também participei da decisão do pneu. É isso. Ah, gente, vamos um pouco mais de agressividade, eu acho, né? O que eu acho também obviamente, tem que falar aqui da Audi. A Audi não entrega um carro adequado, né? A gente tá falando aqui de um campeonato, tem 2 pontos, a Audi, os 2, inclusive, dados pelo Bortoleto. O Hülkenberg não conseguiu nenhum ponto ainda na temporada. Mas o que me chama a atenção é que a gente não pode tratar a Audi como uma equipe novata, como é, por exemplo, a Cadillac. Não pode. Você está usando todo um mecanismo de uma Sauber que está há 20, 25, 30 anos Não é nenhuma... Então,
tem que tomar cuidado com o tipo de análise e querer, né, fazer uma análise um pouco mais... a verdade é passando um paninho ali pra Audi. Gente, a Audi tem sim condição de entregar um carro superior ao que ela tá entregando. E fim de papo. É isso aí. Se o Bortoleto não bateu o RP dele, mas sabe quem pode bater o RP na corrida? Agora estamos falando de corrida de rua, viu? Você. Bora bater o RP na corrida. Acelera na ASICS Run Challenge, domingo, 14 de junho, na Praça da Pampulha, com percursos de 4, 7 ou 14 quilômetros, Cabido. 14 quilômetros? 14, Bia? Cabido. E você quer uma dose de motivação? Tem 10% de desconto. Use o cupom 98FMBH na hora de se inscrever. Acesse runchallenge.com.br. Apoio 98FM. É isso aí, a gente já volta, vai pro intervalo rapidinho e volta com tudo, menos futebol. Tudo menos futebol. Tudo menos futebol na 98. De volta na 98. Tudo menos futebol. Tudo menos futebol. Voltamos com tudo menos futebol. A gente já falou demais de Fórmula 1, viu? Perdeu o primeiro bloco, foi ali almoçar. Vai lá no YouTube 98 Live. Volta um pouquinho pra você acompanhar tudo, mas se você estiver ouvindo a gente no seu 98.3 ou 98.7, 98 e 98 News, então fica aí que a gente tem muito mais coisa pra falar em homenagem ao Ian, que tá assistindo a gente ali, que toda semana assiste a gente. A gente hoje vai falar de mais um esporte inédito nesse programa. Semana passada a gente trouxe o quê, né, Léo Ferreira? Judô. Judô, que a gente Esporte nunca tinha do Brasil falado. com mais medalhas. Isso aí, mais Jogos medalhas Olímpicos. olímpicas na história do Brasil. E hoje a gente vai falar de um esporte que talvez tá do outro lado da balança, viu? Não tá assim sendo o que já foi antes, que é a natação, né? Que é um esporte que eu amo praticar, claro, no baixíssimo rendimento, mas eu amo nadar, eu adoro assistir também, né? Porque semana passada, gente, terminou o Troféu Maria Lenk, que é conhecido aí como Campeonato Brasileiro Absoluto aí de natação adulta. Nas equipes, Pinheiros ficou em primeiro lugar, o Minas Tênis Clube em segundo lugar, como já vem sendo praxe na natação brasileira, e a Universidade Santa Cecília completou o pódio na terceira colocação geral. E aí, nessa competição também, os nadadores conseguiram uns índices para disputar o Pan-Pacífico, que este ano, gente, lembrando, o Mundial de Natação é só ano ímpar. Então, este ano, o campeonato mais importante aí do ciclo da preparação é justamente o Pan-Pacífico, que aí tem países de grande disputa na natação. E aí é um grande termômetro da natação brasileira no ciclo, né, Cabido? Um destaque na competição foi a participação e pódio de ouro da medalhista mundial Etienne Medeiros. Aos 35 anos, ela levou e venceu os 50 metros costas no seu retorno oficial ao alto rendimento após 3 anos afastadas das competições de alto nível em um momento de pós-maternidade. E o principal nadador brasileiro atualmente, o Guilherme Caribé, voltou a fazer bonito e venceu as 3 finais que disputou: 50 e 100 metros livre e os 50 metros borboleta. Lembrando que Caribé foi o único atleta a disputar finais no Mundial do ano passado e vem sendo mais consistente na natação nacional. Dito isso, vale lembrar que o momento da natação brasileira ainda não é bom, mas tem ali alguns sinais agora iniciais de melhora no momento crítico da temporada, né, Binha? Eu acho que sim, a gente pode falar bastante para quem ama o esporte olímpico, né, e acompanha a natação. A gente vem tendo algumas participações que deixam a pulga atrás da orelha no Brasil, né? 3 mundiais já sem nenhum pódio, inclusive o último mundial, nenhuma final, não, 2 finais só, justamente com o Caribé. Ele disputou as 2 finais. E última Olimpíada, o menor número de finais desde 1988, em Seul. Então, assim, e também nenhuma medalha na natação, o que já é bastante tempo, assim, que tá dando um susto na nossa natação. A gente que teve nadadores aí, medalhistas em várias edições, inclusive recordistas, né? De falar de César Cielo, a gente teve o Fratus, tem Thiago Pereira. O Fratus, ele é... Primeiro hate da história do esporte brasileiro, assim, né? De uma maneira um pouco mais
cruel foi do Fratos. Primeiro não foi? hate? Que ele foi sem educação com a repórter, aí todo mundo caiu. Tô felizão. Fiquei felizão. Fiquei em sexto. Tô felizão. Fiquei em sexto. Aí todo mundo... Mas, inclusive, né, um grande medalhista, um abraço pro Bruno, que... Hoje é comentarista. Exatamente, Hoje é estreou essa nova era, né, do esporte brasileiro. Mas, ô, Binha, falando assim de uma maneira um pouco mais ampla com relação à natação, né? A gente já teve... Gustavo, aí eu vou ser um pouco saudosista, tá? Fernando Scherer, Gustavo Borges, o César Cielo, caras que marcaram o nome na história não só da natação brasileira, mas também da natação mundial. E aí eu fico tentando entender o motivo da nossa natação ter caído tanto. Porque, gente, assim, vamos lá. Eu sei que, por exemplo, o Caribé está fazendo um grande trabalho, a própria Maria Fernanda Costa também, a Etienne voltando, muito legal também, né, depois de ser mamãe e tal. A gente sabe disso, a gente entende que o trabalho deles é bem feito. Mas está longe de ser aquilo que a gente, de alguma forma, se acostumou a ver, principalmente em Jogos Olímpicos da natação. O que eu quero dizer muito com isso? Qual que é o problema exato? É a falta de interesse? É a falta de estrutura, é a falta de apoio. O que eu particularmente sinto morando aqui numa cidade como Belo Horizonte. É muito difícil treinar natação em Belo Horizonte. Uhum. Você tem o Minas, você tem alguns clubes ali da Zona Sul e tal, mas vocês percebem que é muito nichado, muito elitizado, a coisa não se propaga de uma maneira que a gente pode estar perdendo talentos para outros esportes, porque a pessoa talvez nunca experimentou a natação, enfim... Eu vejo que o problema da natação, ele não é... A gente vai entrar na questão de patrocínio. Será que há um apoio legal, né? Será que o Pinheiros é assim? Será que o Minas é assim? Porque, na verdade, também fica os dois, né? Ou é Pinheiros ou é Minas. Ou é Minas ou é Pinheiros, né? Aí, de vez em quando, entra o Praia. Enfim, né? A gente fica nessa dupla que, naturalmente, ela vai se... moldou, né? O esporte o esporte especializado e a natação aqui no Brasil. Mas eu fico na dúvida, será que a gente apoia pouco? Será que não tem estrutura para a rapaziada nadar? Eu, honestamente, acho que o grande problema da gente não ter grandes, hoje, nomes no esporte se dá através disso. Você falou do Fratus, né? Ele é um cara que fala bastante, né? Assim, ele já deu algumas entrevistas, não só ele, como a Joana Maranhão também, falando sobre esse momento da natação. E uma das coisas que eles destacaram, Cabido, é justamente isso. Falou assim, olha, vários atletas aqui do Brasil estão tendo que buscar treinos fora, né? Como é o Caribé. Foi para a Universidade do Tennessee, foi um dos principais nadadores lá, ganhou vários prêmios nos Estados Unidos, mas ele treinava lá. E a Joana, agora eu não lembro se foi a Joana e o Fratos ou se um dos dois falou sobre isso, como que os treinadores aqui no Brasil, dos clubes, né? Porque a nossa natação é muito nesse formato clubístico, né? Ou é clube, é Pinheiros, Minas... o formato americano é universidade e aqui é ou clube. Escolinha, a gente aqui tem clubes, né? Que os treinadores meio que estão dando os mesmos treinos que davam 25 anos atrás. E aí a Joana foi muito enfática com isso. O Fratus passou por um período, né? Ele foi treinar fora e voltou pro Brasil para se recuperar de uma lesão. E quando ele foi treinar, falou, poxa, tô sendo passado o mesmo treino que eu era passado 15 anos atrás, quando eu morava aqui no Brasil. Então, assim, esse tá sendo um ponto de críticas. Não estou falando, não eu não sei porque eu não estou lá dentro, mas os protagonistas, né, da natação vêm falando isso. Inclusive, a gente tem um problema ainda extra, que é o êxodo de bons treinadores que estão indo treinar Austrália, Estados Unidos, né, que estão sendo grandes fenômenos da natação. Então, assim, é uma fase que não tá muito boa. Eu fiquei muito triste no último Mundial, inclusive, porque... Caribé ficou em quarto, aquela coisa, né, tá beliscando ali. Ele fez bons tempos dentro de top 10, tá? Nesse Maria Lenk. O que me decepciona, não vou dizer decepciona, o que me deixa com a luz de alerta acesa, Léo, é como que várias vezes vencedores de provas no brasileiro não fazem tempo nem de top 30 no mundo. Aí a gente vê que talvez, né, o atleta acaba piorando o seu tempo, aí a gente não vê
essa competitividade a nível internacional. Eu acho assustador mesmo, porque a minha geração, a sua geração um pouco antes, a do Cabido um pouco antes também, a gente cresceu, como disse, o Cabido mal acostumado, no caso, né, pela expressão, bem acostumado a ver nadadores brasileiros protagonistas em provas das mais variadas possíveis. A gente via em prova curta, né, sempre viu 50 metros, 100 metros, mas também via 200, 300, 400 metros, as provas mais variadas, seja nado crawl, seja medley, enfim, a gente se acostumou a ver no masculino e no feminino. E é curioso como, assim, o recorde a gente falou do César Cielo, que esse é um nadador eterno mesmo na história da natação mundial. Depois de 16 anos, o recorde dele sendo batido pelo Cameron McAvoy, a gente não imaginava que esse recorde fosse ser batido depois da era sem trajes, né? A gente ficava naquela, tipo assim, eu acho que esse recorde talvez não seja batido mais. E foi batido. E era o último recorde do Brasil na natação. O Brasil não tem mais nenhum recorde em vigência na natação mundial. Eu acho isso, assim, é um indicativo, um dos indicativos da falta de protagonismo e do distanciamento do protagonismo do Brasil na natação. Falou da questão das medalhas, últimos 3 mundiais sem medalhas. Assim, gente, o primeiro já era para parar, todo mundo parar e repensar alguns processos, algumas questões de incentivo. Eu acho que o êxodo dos treinadores é outro elemento que tem que ser levado em conta tanto quanto, porque por que os treinadores estão deixando o país para poder ir para outros lugares, às vezes muito distantes? Incentivo, estrutura, projeção, perspectiva. É isso que tira uma pessoa de um país, ou de uma cidade, ou de um lugar. Dinheiro. Grana. Eu falo incentivo no sentido assim, não só grana. Incentivo, né? É dinheiro. Objetivamente falando, a gente tem uma economia frágil, as outras moedas se supervalorizam em cima do real, mas tá sempre pra fora mesmo. Você vai ganhar 5, 6, 7 vezes mais, só na questão da taxa cambial. E a gente viu, assim, né? Só tô trazendo um exemplo que a gente trouxe aqui pessoalmente, do Rafa que treina no Kuwait, que treinou em outros lugares do Oriente Médio, também por conta de dinheiro. O vôlei do Kuwait é melhor que o vôlei nacional, por exemplo? Não, claro que não. Então, assim, eu acho que é um exemplo, dentre vários, de pessoas que são claramente qualificadas, que veem projeção e confiam na própria carreira, que veem a oportunidade e veem a oportunidade de ganhar mais. Agora, em termos de processos e performance, já passamos da hora, já passou da hora da gente repensar esse tipo de processo inteiro, tá? O processo desde a formação dos nadadores até o produto final, que é o nadador ir para a piscina numa competição gigantesca como essa e não trazer medalha, ou às vezes passa longe, como a Binha trouxe, falou de top 30 de tempo, gente. Isso é um número assustador. Eu acho, tem um grupo aí de amigos, a gente de vez em quando conversa sobre isso. Teve uma vez que a gente foi obrigada a dar uma risada, viu, Cabido? Porque os nadadores estavam reclamando que o vento estava atrapalhando na piscina. Então, assim... Era no mar, né? Não? Era no oceano? Vamos lá. Vamos falar em natação. Já que eu falei de natação e risada, eu vou falar de uma outra coisa pra gente dar uma risada neste programa, que eu acho que, pelo menos eu, me diverti bastante acompanhando isso desde a semana passada, né? Vocês ouviram falar do Enhanced Games? A Olimpíada do doping, Olimpíada de dopados aí, entre aspas, né? Esse termo é fantástico, hein? Olimpíada do doping. É engraçado, eu tenho um amigo meu, o Henrique, que ele sempre falava isso. Falava, a gente tem que deixar todo mundo usar doping aí e ver até onde que vai. E aí eu até mandei mensagem pra ele, olha, o pessoal curtiu sua ideia, uns bilionários lá do Silicon Valley, lá dos Estados Unidos, donos de startups, resolveram criar esse Enhanced Games, lembrando, uma empresa privada, que eles iam fazer aí uma Olimpíada do doping, e uma competição em que os atletas iam poder tomar qualquer tipo de substância para aumentar a performance, né? E a ideia deles, ô Léo e Cabido, era assim, vamos ver até onde vai o corpo humano, até onde esses atletas vão chegar, né? E aí, abrindo aspas, né? Mostrar o potencial humano e como os humanos podem chegar ao topo do esporte, essa coisa toda. Acontece que o evento meio que saiu pela culatra, esse tiro aí, porque, primeiramente, né, de Olimpíada não teve nada, porque foram só 3 modalidades. A natação, que a gente estava falando agora há pouco, levantamento de peso, que já no levantamento de peso normal, já é uma chuva de doping.
e a corrida, né? O atletismo. Exatamente. E aí é a melhor parte, né? Ninguém bateu o recorde mundial. Não foi nada do que eles estavam esperando, né? Essa força sobre-humana que todo mundo... Teoricamente, esses anabolizantes, essas drogas de performance ajudariam. Inclusive, em alguns eventos, atletas que se declararam limpos, né? Que não usaram nenhuma droga, acabaram vencendo. Olha que curioso, né? Como que... O que o evento se propôs a mostrar, mostrou justamente o contrário, Léo. Teve destaque até, é curioso, né? A gente pensando em... A gente discutia até fora do ar, né, Binha? Sobre tempo, especialmente, por exemplo, Usain Bolt. A gente foi no extremo da máxima performance atlética de um esportista. Monstro, um alienígena. De um monstro. Eu tenho um palpite, e esse palpite não é de agora não, tá, gente? É desde a época. A gente vive, claro, tempos de sempre pensar em evolução humana, física... Mas eu não sei se a gente vai estar vivo para ver alguém batendo o recorde do Bolt, por exemplo, não. Eu acho que não, tá? Alguns outros tiveram bons tempos, excelentes tempos, claro, a gente falando aqui em nível de 9,70, 9,80, 9,60 e poucos, são tempos surreais pensar que um ser humano é capaz de fazer 100 metros em menos de 10 segundos, só que agora muitos fazem numa faixa mais parecida. A gente viu nesse evento... peculiar, eu vou chamar assim. Peculiar, é uma boa palavra. Eu acho que peculiar. Um destaque, por exemplo, foi o velocista Fred Kerley, que está suspenso do atletismo até 2027, o ano que vem, justamente por questões de antidopagem. Ele deu entrevista falando que ia destruir o recorde mundial, como você disse. O último lugar é simbólico. Eu gosto desse resultado aí, eu acho que é um lado meio ruim da minha parte. Eu só posso ser considerado uma pessoa ruim nesse sentido, de ter gostado que ninguém bateu o recorde nesse sentido? Claro que não. Porque assim, gente, eu acho que isso poderia abrir um precedente tão perigoso para o esporte em termos de regulamentação. A gente tem exemplos muito, muito significativos, né? Quem já viu o documentário Ícaro, esse documentário é bom demais, hein, fantástico, um dos melhores documentários que eu já vi na vida, não só esportivos, tá? Porque, na verdade, é um documentário que ultrapassa o esporte, tem a ver com política, tem a ver com questões muito mais sérias também. E aí, a gente falando de doping, situações de carreiras que são acabadas ou que são questionadas, que são condenadas por conta de doping. E, é claro, eu fico... pessoalmente satisfeito que nada de extraordinário tenha sido registrado após uma competição pitoresca como essa. É só pra trazer aqui o número antes de eu perguntar ao Cabidinho o que ele achou do Enhanced Games. O Fred Kerley, ele correu 9,97, né? Foi o campeão desses 100 metros aí da Olimpíada Enhanced Games. Se a gente pegar esse tempo dele em Paris, ele não ficaria nem em último na final. Ele ficaria em último na final, mas talvez ele não teria nem avançado para a final. E aí depois, quando o pessoal foi cobrar, né? E aí, você não ia quebrar o recorde do Usain Bolt? Você ia destruir. Ele falou, vou destruir o recorde. Ah, não, mas é porque na verdade eu corri limpo, eu não usei nada. E ainda assim ganhou o evento, né? E aí, tava rolando também uma polêmica aí justamente do recorde do Cameron McAvoy, né, o australiano, na natação, porque o grego Christian Glolomiv, eu não vou nem tentar falar o nome dele, supostamente quebrou o recorde nos 50 metros livres em 20 segundos e 81 milésimos, que ficaria só 0,07 abaixo do recorde mundial, mas esse vídeo está sendo muito contestado porque o pessoal está debatendo aí que eles pararam o relógio antes dele encostar na parede. E, além disso, Léo, ele usou aquele traje de Fala aí, qual que é o nome? Poliuretano. Isso aí. Poliuretano, que foi banido lá em 2029, porque a FINA falou que era um doping tecnológico, né? Ele usava esse traje, estava usando as drogas para melhorar a performance, e ainda assim, discutivelmente, ficou somente 0,07 abaixo do recorde mundial. Você pagaria pra assistir um Enhanced Games, Cabido? Cara, um monte de bobo, né? Um monte de bobo, né, velho? Os competidores e quem paga pra assistir, quem promove o evento. Não, tudo, né? E outra coisa, tudo. ganharam prêmios. O próprio grego mesmo ganhou um prêmio de $1 milhão por ter supostamente quebrado esse recorde. Assim, a gente teve essa semana no Brasil, né, uma
uma situação extremamente desagradável, né? Com o próprio Gabriel Gunley, né, falecendo, né, por motivo de doping, né? De tomar anabolizantes, né, em excesso. Ele teve a cardiomiopatia hipertrófica, né, que é uma condição genética também, mas ela é potencializada, obviamente, com a questão das drogas, né? Cara, eu realmente não entendo quem se propõe a fazer um esporte e tenta burlar o sistema através de doping, né? Não é o caso do Gabriel. O Gabriel, ele era um influenciador e tal, optou por esse lado, mas o ganho de performance dele era um ganho de performance individual, que não tem nada a ver com uma competição. Estética também, né, Cabelo? E no caso da galera que se dopa no esporte em si, é para levar vantagem mesmo, sabe? A questão do doping fisiológico, ele é algo que me incomoda, e me incomoda, assim, muito, mas muito, assim, porque eu acho que é você tentando levar o seu corpo aonde definitivamente ele não iria naturalmente, né? Se você só fizesse o esforço básico de suplementação e, obviamente, a prática do seu desporto, além de um condicionamento físico adequado. Então, para mim, quem se dopa, eu olho de uma maneira diferente a partir daí. Mas, já entrando em polêmica, o doping tecnológico eu sou a favor. Do traje, por exemplo? Eu acho o traje da natação uma frescura não poder usar. E aí, por que eu tô falando isso? É tudo menos futebol, né? Exatamente. Então vamos pro tênis. Ou pro handball, né? Os tênis, Michael Jordan usava um tênis específico. Sim. Pá! Hoje, Stephen Curry usa um outro modelo muito mais tecnológico que faz com que ele tenha uma absorção de impacto muito melhor, por exemplo, no joelho dele. Isso condiciona a ele jogar mais, melhor e por muito mais tempo. Por que não? A bola de basquete dos anos 2020, ela é diferente da bola que a gente jogava na década de 80. A bola de futsal, que é um desporto que eu pratiquei, ela era diferente. A chuteira era diferente. Então quer dizer que eu não posso usar algo melhor para melhorar o meu rendimento usando a tecnologia? É contra-evolutivo, né? E aí, daqui a pouco, vai ser todo mundo nadando pelado aí, né? Mas o que é isso, Cabelo? Aí eu vou gostar de assistir. A gente tá falando de qual competição? É o Enhanced Naked Games? Como é que Você tá podendo inventar tudo, vamos? Porque eu acho uma grande bobagem da Federação Internacional de Desportos Aquáticos. Acho uma bobagem mesmo. Acho que tem que parar com isso, não tem nada a ver. O Cielo, ele era o recordista e tal. Mas sempre tinha aquele negócio. Mas ele usava o traje. Todo mundo usava o traje. Exatamente. E ele foi o recordista. Se o Popov lá atrás, grande Alexander Popov, um abraço. Meu russo favorito. acompanha muita gente. Se ele usasse, pra quem não sabe, multicampeão olímpico, né? Ele era o grande homem da natação antes de Michael Phelps. A verdade é que se ele usasse, gente, tava tudo bem também. Sabe? Todo mundo pode usar. Sabe? Então, eu particularmente acho uma frescura, não vejo problema e acho que é uma evolução, principalmente para melhorar rendimento e também, Binha, sabe pra quê? Evitar lesão, cara. E a gente esquece desses detalhes. Exatamente. Isso é importantíssimo. Eu queria tocar nesse ponto, Binha, de proteção aos atletas. Proteção física, de questão de aumentar a vida útil dos atletas no próprio esporte. A gente não elogia aqui o LeBron James porque ele é um atleta fora do normal, porque a longevidade é uma capacidade, é um mérito também do LeBron James. O LeBron James teria essa longevidade com a qualidade que ele tem se ele vivesse há 40, 30 anos? Eu não sei. Acho que não. Com a qualidade que ele consegue apresentar depois de tanto tempo, com tanto impacto, acho que não. Eu concordo com o Cabido. É contra-evolutivo você limitar ou mesmo proibir, como foi o caso da natação, e aí é uma proibição muito drástica, né? É uma decisão muito drástica, a proibição, de mudar para sempre o esporte e de atrasar a evolução. Para mim, isso é atrasar a evolução
não somente de tempo desportivo, da questão de recordes, mas sim de manutenção dos principais atletas, de todos os atletas de modo geral, no esporte, fazendo com que o esporte tenha, por mais tempo, mais nadadores qualificados ou mais atletas qualificados, independentemente de qual modalidade seja. Então eu acho difícil de entender, cada vez mais as fornecedoras de material esportivo têm trabalhado para entregar uma tecnologia mais precisa aos atletas, uma tecnologia que auxilia os atletas justamente nessa questão de saúde, não somente de performance, e aí as federações, confederações e afins lutando contra isso. Eu espero que isso, em algum momento, tenha algum marco que isso mude, claro, essas decisões, especialmente visando a proteção de saúde e aí, é claro, a longevidade dos atletas. Isso aí, Léo. Abraço pro Sinner, viu? Abraço pro Sinner, aquele grande abraço que a gente tá mandando aqui. Sabe quando a gente fala, ô Cabido, semana passada a gente falou muito sobre... Semana passada não, na anterior, sobre justiça do esporte, né? E eu sempre dava um exemplo assim, gente, esporte não é pra ser justo também, como você disse. Porque é justo existir um cara, um Michael Phelps, que parece que foi feito em laboratório pra nadar? Loucura. Né? Não tem jeito, né? Então existem essas coisas aí. Daí eu tô com vocês, viu? Olha, esse programa foi bom demais, passou tão rápido que nem deu pra eu sentir, né? Então vamos passar rapidinho a agenda da semana, porque o Roland Garros, segundo Grand Slam do ano, no tênis, entra em sua semana decisiva, a decisão do feminino marcado para o próximo sábado, dia 6, e o masculino para o dia 7. Então, assim, aquele abraço pro Jannik Sinner, que a gente falou Perdeu, tanto né? dele aí, que Foi acabou eliminado. não chegando. E outra coisa, viu? Essa semana tem Liga das Nações. Brasil e Holanda na quarta-feira, 8 horas da noite. Brasil e República Dominicana na quinta, também às 8 horas. Brasil e Bulgária, sábado, 11 da manhã. E o Super Clássico Brasil e Itália no domingo, às 2h30 da tarde. Eu estou falando de Liga das Nações de vôlei. E aí, tudo na Liga das Nações também, masculina, que vai ser na outra semana, a gente vai trazer semana que vem, viu? Esses jogos todos estão sendo em Brasília. Semana que vem a gente vai aqui falar muito de Roland Garros pra gente trazer aqui o Léo analisando toda essa questão aí do grande atleta que ele curte. E aí, gente, curtiram o programa? Ó, até semana que vem, hein? Até semana que vem, Binha. Binha, tchau. Tchau, abraço. Tudo menos futebol. Tudo menos futebol na 98.